Pois bem, pessoal, nessa aula nós iremos resolver aqueles exercícios propostos na primeira aula de matrizes, tá certo? Aquele exercício, não sei se vocês lembram, que tem a tabela periódica, ok? É um exercício bem básico, não é? Mas que é importante a gente discutir, não é? A gente resolver, beleza? Se você resolveu, é importante que você compare a minha resolução com a sua, tá certo? Colocando lá certo, se evidentemente você acertou, não é? Se você fez a resolução tudo direitinho, não é? E se você não conseguir resolver, é importante também que você anote essas resoluções, você copie essas resoluções no seu caderninho, tá certo? Só olhar atrás do livro e colocar a resposta, não significa muita coisa nesses novos tempos de educação, tá certo? O importante hoje em dia é que você realmente consiga aprender alguma coisa dos conteúdos propostos, ok? Então não faça essa coisa de autossabotagem, apenas de estar copiando as questões, as respostas atrás do livro. É importante que você faça a resolução. É 1000 vezes mais importante você tentar resolver e errar, tá certo? Do que simplesmente você anotar as respostas atrás do livro, tá certo? O erro ele é um ponto fundamental e importante no processo de aprendizagem, tá certo? Se você erra é porque você de fato está tentando, beleza? Bom, antes de a gente começar, eu só queria lembrar um detalhe importante, que hoje é o Dia Internacional das Mulheres, não é isso? Então, parabenizar as meninas, tá certo? Por esse dia tão importante, onde é lembrado a importância fundamental e essencial das mulheres na sociedade, tá certo? Infelizmente, isso não é todo dia, deveria ser todo dia, não é? Mas vamos lá à nossa resolução de exercício. Só lembrando, isso é a resolução de exercício da primeira aula, tá certo? Da aula 1, beleza? Então, vamos lá. Então, resolução de exercícios da aula 1, ou seja, isso é as páginas 48 e 49 do livro, ok? Ou seja, esses exercícios estão nas páginas 48 e 49 lá do livro. A primeira questão, ela dizia o seguinte: escreva a ordem de cada matriz. Então, aqui, olha, primeiramente, nós temos um primeiro conceito de matriz que a gente trabalhou nessa aula 1, que foi ordem de uma matriz. E o que é só a título de revisão, o que seria a ordem de uma matriz? É apenas, pessoal, o número de linhas e o número de colunas de uma matriz. Mas como é que eu represento isso? Como é que eu escrevo isso? Como é que eu digo que a ordem de uma matriz é tal? É bem simples, veja só. Nós temos como exercício dizer a ordem dessa matriz A, ok? A ordem dessa matriz B aqui grande, certo? A ordem dessa matriz C, certo? E a ordem dessa matriz D, ou seja, o objetivo é dizer, escrever a ordem dessas 4 matrizes, beleza? Sim, e como é que eu faço isso? Como é que, apesar de ser tão simples, é apenas dizer o número de linhas e número de colunas, mas como é que eu escrevo? Como é que eu represento? Isso é importante em matemática, tá certo? Então seria o seguinte, olha só. Eu tenho aí a matriz A, e como é que eu represento a ordem dessa matriz? Como é que eu escrevo? Beleza, a gente vai só nesse item A, a gente vai contar as linhas, porque não é necessário, coisa elementar. Então, linha 1, linha 2, coluna 1 e coluna 2. Então, essa matriz ela tem 2 linhas e 2 colunas, certo? Então, como é que eu faço isso? Beleza, veja só. Aqui do lado direito, inferior, ou seja, aqui embaixo, você escreve 2 por 2, ou seja, 2x2, Tá certo? Ou seja, o primeiro 2 é referente ao número de linhas, só para revisar, e o segundo 2 é referente ao número de colunas, beleza? Posteriormente, quando a gente já estudou matriz quadrada, a gente percebeu que quando a matriz ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, não é necessário repetir os 2 números, tá certo? Mas como esse exercício foi antes de matriz quadrada, a gente vai colocar a notação completa, beleza? Então, seria assim, ok? Então, coloca um 2 aqui, referente ao número de linhas, e um 2 aqui, referente ao número de colunas, tá certo? Sem maiores problemas.
Isso é a coisa mais fácil em matriz. Ok? Beleza. Agora eu tenho aqui a matriz B. Né? Como é que eu represento a ordem dessa matriz? É só contar quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Certo? Então vai aparecer um 5 aqui, ó, do lado direito inferior, por, não é um X, não é? E quantas colunas? 1, 2, 3. Então vai aparecer um 3 aqui. Tá certo? Então, primeiramente um 5, depois um 3. Né? Então vai ficar assim, ó. A matriz B com a sua ordem, né, fica dessa maneira, certo? Só lembrando, esse 5 primeiro aqui representa o que, professor? Número de linhas, tá certo? 5 linhas. E esse 3 aqui representa o que? O número de colunas, 3 colunas. Tranquilo? Então aqui, ó, uma matriz C. Ok? Então e aqui? Qual é a ordem dessa matriz? Não é? Isso aqui de fato é uma matriz? Sim, é uma matriz, tá certo? E quantas linhas e quantas colunas ela tem? Bom, vamos lá. Essa matriz tem apenas uma linha, então vai aparecer o número 1 aqui, tá certo? E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. E se a coluna, professor, é somente com um número? A coluna pode ter apenas um número, tá certo? Então essa matriz tem uma linha, vai aparecer o número 1 aqui, por 4, porque tem 4 colunas, certo? Então uma linha, não é? E 4 colunas. Tranquilo? Bom, vamos lá. Matriz D. Então essa matriz D aqui, como é que vai ser? Perceba, tem uma fração aqui para ele confundir, olha. Mas isso aqui é apenas um elemento, viu? Então cuidado aí. Então essa matriz tem uma linha, 2 linhas. E quantas colunas? Uma coluna, 2, 3, 4. Cuidado aqui. Isso aqui representa um único elemento, porque tem um sinal de mais aqui, ó, tá vendo? Então x mais 1 é apenas um elemento. Então serão 2 linhas por 4 colunas, tá certo? Olha aí. Beleza? Então é um exercício bem simples, apenas para dizer a ordem de uma matriz. Certo? Ok. Questão 2. Tem assim, na matriz A, essa matriz aqui, qual é o valor do elemento? Ou seja, nós vamos apenas lhe dar uma referência, tá certo? Ou seja, um símbolo com um índice, e a gente vai dizer qual é o elemento que se encontra nesta posição. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, quem é o elemento A11? Não é, só lembrando, isso aqui não é A11, é A11. Certo? Quem é o elemento A13? Quem é o elemento item C aqui? Quem é o elemento A31? E o item D, quem é o elemento A24? Então a gente vai localizar esses elementos nessa matriz aqui. Ó. Lembrou? Matriz A, letra maiúscula, seus elementos são representados por A minúsculo. Tá certo? Então vamos lá. Então a resolução. Primeiramente, olha, quem vai ser o elemento A11? O elemento A11 quer dizer o quê? O elemento que se encontra na primeira linha, que é essa daqui, olha, veja. Essa linha tem esses 5 elementos. Não é a linha 1. Mas eu quero saber o seguinte, quem é o elemento que está na primeira linha e também na primeira coluna? Então só existe um elemento que está simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento é o qual? É o 0, olha. É onde se encontram as duas retas, não é? Então o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é o número 0. Ok? Então, beleza? Item B. Quem é o elemento A13? Ou seja, quem é o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna? O elemento que está simultaneamente na primeira linha e na terceira coluna é o elemento 5,7. Né? Ok? Tranquilo aí? Letra C. Quem é o elemento A31? Ou seja, quem é o elemento que está na terceira linha? Né? Terceira linha, olha aqui, ó, terceira linha. E na primeira coluna. Aqui, ó, é o número π, não é? Número π, tá certo? Ok? Por último, quem é o elemento item D, não é? Quem é o elemento A24? Ou seja, quem é o elemento que está na linha 2? Linha 2, olha aqui, ó. A linha 2 tem, só repetindo, tem todos esses elementos, né? Mas eu quero o elemento que esteja ao mesmo tempo na linha 2, né? E na coluna 4.
né? Onde é a coluna 4? Essa daqui, ó, certo? Então o elemento que está na linha 2 e na coluna 4, não é? É a raiz de 7. Professor, por que não pode ser o número 3? Porque o número 3, olha, perceba, né? O número 3 está na linha 2, mas ele está na coluna 3, não é? Eu quero o elemento que esteja na linha 2 e na coluna 4. Então é raiz quadrada de 7. Beleza? É somente um exercício para localizar os elementos em uma matriz, tá certo? Isso é fundamental que a gente entenda. Vamos lá. Questão 3. Observa a tabela e resolva as questões. Nós temos uma tabela aí, tá certo? É importante que a gente leia a tabela. Então a tabela trata de quê? Quantidade de títulos do cinema lançados por gênero em 2014. Tá certo? Quais são os gêneros? Animação, documentário, ficção, né? E aqui embaixo o total. Tá certo? E as colunas aqui simbolizam o quê? Lançamentos brasileiros. Ok? E a outra coluna simboliza o quê? Lançamentos estrangeiros. Porque veja só o que diz o título aqui. Ó. Quantidade de títulos do cinema, ele não fala cinema de onde, né? Lançados por gênero em 2014. Aí uma coluna trata dos gêneros, dos títulos brasileiros, e a outra coluna dos títulos estrangeiros. Tá certo? Vamos ver aí quais são as perguntas. Letra A. Represente a tabela por uma matriz 4x2. Então, veja só. Representar uma matriz, uma tabela por uma matriz é a coisa mais simples do mundo, tá certo? É só você pegar os números da tabela, não é, e montar a matriz. Essa é a pergunta da letra A. Na letra B. Nessa matriz, o que representa a quarta linha? Então, essa quarta linha aqui vai representar o quê? A primeira coluna. O que é que a primeira coluna representa? Né? E o que representa o elemento da terceira linha com a primeira coluna? Então esse elemento aqui, ó, representa o quê? Ok? Então, são essas questões que a gente quer responder sobre essa tabela, tá certo? Então, vamos lá. Então, veja só. Lembre-se sempre, lembre-se. A primeira questão trata de quê? De representar a tabela por uma matriz, certo? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui a tabela aqui do lado, olha, para a gente lembrar, não é? E a gente quer, na letra A, representar essa tabela por uma matriz. Então basta eu pegar, pessoal, somente os números, desconsiderar, olha, título, tá certo? Aqui título das colunas. Essa coluna aqui somente com essas informações, olha, desprezo tudo. Pego apenas os números e escrevo entre um dos sinais de associação, tá certo? Ou colchetes, não é? Ou parênteses, ou barras duplas, ok? Então assim, ó, tá entendendo? Então eu dei um nome à matriz aí de T, não é? T de título, ok? Não é? Títulos do cinema, ou seja, filmes, não é? E aqui a gente considera os números 4 e 18, e 4 e 18, e 36 e 5, 36 e 5, né? 74, 250, 74, 250, 114 e 273 aqui, ó, tá certo? Você pega esses números, mantém a estrutura e escreve entre um dos sinais de associação. Ok? Aqui, ó, no caso, colchetes, não é? Qual era a pergunta da letra B? Nessa matriz, o que representa o primeiro ponto, a quarta linha? A quarta linha aqui é a linha do total. Ela representa o quê? Então, pra gente aqui, olha, ela representa... Só falando aqui, veja só. Ela representa o total de filmes, de títulos, né, que ele chama de títulos, brasileiros e estrangeiros, tá certo? Ou seja, títulos do cinema, não é? Brasileiros e estrangeiros no ano de 2014. Isso por gênero, tá certo? Como é que eu posso organizar essa resposta? Seria assim, ó. O total de títulos do cinema brasileiro e estrangeiros lançados em 2014. Ok? Tá certo aí? Aqui a quarta linha representa o total. Né? Qual era a outra pergunta? O que representa a primeira coluna? Então, a primeira coluna representa o quê? Representa a quantidade
tá certo, de títulos brasileiros, inclusive o total lançados em 2014. Então a primeira coluna é somente dos títulos brasileiros, tá certo? A quantidade de títulos brasileiros lançados em 2014, né? Inclusive o total. Então seria o seguinte: os títulos do cinema brasileiro lançados por gênero, né, em 2014 e o seu total. Tá certo? Isso é a resposta da letra B do segundo ponto. Né? Qual é a outra pergunta? Então, o último ponto aí da letra B seria o seguinte: olha, o elemento da terceira linha, né, o elemento que se encontra ao mesmo tempo na terceira linha e na primeira coluna. A terceira linha é essa. E a primeira coluna é essa. Então, o elemento aqui é esse 74. Mas a resposta não é para você escrever 74. A resposta é para você escrever o seguinte: olha, o que representa esse 74? Né? Então, esse 74 representa o quê? A quantidade de títulos do cinema brasileiro no gênero ficção. Né? A quantidade de títulos brasileiros, ou seja, de filmes brasileiros lançados em 2014 no gênero ficção, certo? Então, a quantidade de títulos de ficção do cinema brasileiro lançados em 2014. Ok? Aquilo que eu falei, a quantidade de títulos de ficção do cinema brasileiro lançados em 2014. Certo aí? Então, vamos aí, essa questão aqui enorme, né? A questão sobre a tabela periódica. Tem assim, olha, veja só, mas é uma questão relativamente simples. Tem assim, olha. A tabela periódica apresenta a distribuição dos elementos de acordo com suas características e propriedades. Certo? Informação importante. As linhas da tabela periódica numeradas de cima para baixo, tá certo? São denominadas períodos. Então as linhas são chamadas de períodos, tá certo? E as colunas numeradas da esquerda para a direita, né, são denominadas grupos. Então até agora o que é que a gente aprendeu? Que as linhas são chamadas de períodos. As linhas são períodos. E as colunas são o quê? São grupos. Isso na tabela periódica, tá certo? A distribuição dos elementos é feita da seguinte maneira. Os elementos que possuem o mesmo número de camadas de elétrons estão em um mesmo período. Então, os elementos que apresentam a mesma quantidade de camadas de elétrons, tá certo? Vão se encontrar na mesma linha. Né? E elementos que possuem características físicas e químicas semelhantes estão na mesma coluna. Tá certo? Então, elementos, por exemplo, gases nobres e tal, não sei, vão estar na mesma coluna. Ok? Então, veja só. Então, aqui nós temos a tabela periódica, olha, veja, com os seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, né? As linhas são períodos. E colunas, que são os grupos, nós temos quantos? Quantos grupos? Nós temos o quê? 18, né? Tá certo? Então, a tabela periódica vai ter 7 períodos, não é? E 18 grupos. Ok? Ô professor, e dessas duas linhas aqui? Veja, mas essa primeira linha está contida aqui dentro. Ó. Tá certo? Está no sexto período. É por isso que tem 6 aqui. Ó. E essa outra linha vai estar contida aqui dentro. Ó. É por isso que tem 7 aqui. Ó. Ela está, na verdade, toda essa linha está no sétimo período. Ok? Quais são as questões referentes a essa tabela? Então, a primeira é o seguinte. Qual é o número de períodos da tabela periódica e de grupos? Isso é muito simples, né? Letra B. Quantos elementos pertencem ao terceiro período, ou seja, ao período 3? Quantos elementos vão estar na linha 3? Então é só contar, não é? Ok? Letra B. Letra C. Qual é o número, qual é o símbolo do elemento o quê? Que está no período 2 e no grupo 14. Ponto 2. Que está no período 6 e no grupo 11. E o elemento que está no grupo 5, no período 5 e no grupo 17. Ok? A letra D diz assim, ó,
indique a que período e grupo pertencem o elemento de símbolo. Então a gente quer saber o seguinte, a gente quer saber agora fazer o processo inverso, né? A gente quer saber agora, eu tenho o elemento, então aquele que é o símbolo, ó. Aquele que é o símbolo na letra C, e dá, não é, o período e o grupo em que o elemento se encontra. E aqui ele vai, na letra D, ele vai dar o símbolo e vai pedir para a gente encontrar o período e o grupo, tá certo? É o processo inverso da letra C. Então, do Zn, que é o zinco, né? Cl, que é o cloro, e do Db, que é o danúbio. Tudo bem? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Qual é a pergunta da letra A? Então a pergunta da letra A é o seguinte: qual é o número de períodos da tabela periódica e de grupos? Só lembrando, períodos são linhas, grupos são colunas, né? Então veja só aqui, ó, a gente percebe que a tabela periódica ela vai ter o quê? Ela vai ter 7 períodos e 18 grupos, né? 7 linhas e 18 colunas. Então, resposta da letra A tabela periódica tem 7 períodos e 18 grupos, tá certo? Isso é a resposta da letra A, né? Então, qual é a pergunta da letra B? Na letra B é: quantos elementos pertencem ao período 3? Ok? Ou seja, linha 3. Né? E quantos elementos pertencem ao período 5? Quantos elementos pertencem ao período 3 da tabela periódica? E quantos elementos pertencem ao período 5? Vamos lá voltar para a tabela periódica. Período 3 eu vou ter aqui, ó, essa linha aqui, tá certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Né? Qual era o outro período? Era o período 5. Então, período 3 são 8 elementos, guarde aí. E período 5, ele é completo, né? Nós vamos ter os 18 elementos, tá certo? Então, período 3, 5 elementos. Período 5, 18 elementos, né? Então, a letra B, a resposta da letra B é: período 3 tem 8 elementos, como a gente contou, né? E o período 5, tá certo? Ele é completo, né? Ele tem os 18 elementos. Beleza aí? Então vamos ver aí, qual é a pergunta mesmo do item C, né? A gente já esqueceu, tá certo? Vamos lá. Então no item C é o seguinte, ele quer que a gente diga o símbolo do elemento que se encontra onde? No período 2 e no grupo 14. Então vamos voltar aí para a tabela periódica. Linha 2, aqui ó, tá certo? Coluna 14. Então linha 2, coluna 14, não é? É o elemento o quê? Carbono. Tá certo? Então linha 2, coluna 14 é o carbono. Não é? Então vamos ver aí. Próximo ponto. Período 6, grupo 11. Ou seja, linha 6, coluna 11. Linha 6, aqui ó, coluna 11. Coluna 11. Então onde é? É aqui ó. É o ouro, né? Tá certo? Ouro é AU, né? Lembre-se que o nome dos elementos da tabela periódica, muitos deles são do latim, né? Então, por isso que ouro é AU, tá certo? Então, período 6, linha 6, coluna 11, tá certo? Olha aqui, o 11, ok? Então, é o ouro. E por último, período 5, grupo 17. Então, linha 5, coluna 17. Linha 5 aqui, ó, coluna 17. Qual é? Onde é? Vamos ver aqui. Tá certo? O I, não é? É iodo. Iodo, ok? Então, linha 5, coluna 17. Então, é o iodo, né? Então, como a gente, no item C, como a gente viu lá na tabela, então, veja só, o primeiro ponto é o carbono, depois é o ouro e iodo, tá certo? Exatamente como a gente viu, beleza? E a pergunta do item D, qual é? Agora é o processo inverso, ele dá os símbolos e quer que a gente encontre o período e os grupos, e o grupo, né? Símbolo, período e grupo. Então, o primeiro símbolo é o do zinco, depois é do cloro e por último é do danúbio, ok? Então, a gente vai voltar para a tabela periódica, não é? E vai procurar esses símbolos e dizer em que linha se encontra esse símbolo, né? Que é o período, e em que coluna também se encontra esse símbolo, né? Esse elemento, melhor dizendo, né? Em que grupo, né? A coluna é o grupo na tabela periódica, ok? Então vamos lá. Tá lembrado aí? É zinco, né? Zn, cloro, Cl e o danúbio, que é Db. Então vamos ver aí primeiramente o zinco, tá certo? O zinco é um metal, então ele está aqui, ó, os metais,
é na parte amarela, tá certo? Então o zinco, olha o zinco aqui, ó. Zn, tá certo? Então o zinco se encontra o quê? No quarto período e no grupo 12, beleza? Então o zinco se encontra no quarto período e no grupo 12, ok? O próximo era o Cl, que é o cloro, ok? Então o cloro seria o quê? Seria o quê? O cloro é um não metal, não está aqui aparecendo o nome, mas o não metal é essa parte rosa, não é? Então onde é o cloro aqui? Olha aqui, ó, Cl, tá certo? Então o cloro aí, qual é o período dele? É o período, terceiro período, período 3, não é? E grupo 17, ok? Período 3 e grupo 17. E por último, é o Db, é o Danúbio, não é? Então, Danúbio aí, onde é que se encontra? Db. Olha aqui o Danúbio, olha, tá vendo? Danúbio, Db, se encontra no período 7, não é? E no grupo 5, ok? Então, beleza aí? Então, vamos lá. Então, aí é zinco, ó, período 4, grupo 12, ok? Como a gente viu, não é? Cloro, período 3, grupo 17, como a gente viu. E Danúbio, não é? Período 7, grupo 5. Beleza? Tranquilo aí? Então, bem simples, né? Umas questões aí de matriz bem interessante, contextualizada com química, né? Então, serve até para a gente lembrar um pouquinho aí da tabela periódica, ok? Sim, pessoal, uma informação importante aí que eu iria esquecendo é o seguinte, olha só. Quando eu disponibilizar essa aula, não é? Eu irei bloquear o envio das respostas da primeira aula, tá certo? Porque não faz mais sentido, né? A partir do momento que eu divulgar a resolução do exercício, eu não posso deixar lá ativo o envio das respostas, porque aí vocês têm a resposta já, não é? Então perceba, a partir do momento que eu divulgar essa aula, que eu publicar essa aula, não é? Eu vou bloquear aí o envio das atividades somente da primeira aula, ok? Da segunda aula eu ainda não publiquei a resolução de exercício. Então a segunda aula ainda está lá ativo se você quiser enviar. Tá tranquilo aí? Então beleza, até a próxima. Tchau.